Um jovem de 17 anos, um atacante que já era considerado um flop e um cara que queriam fora do seu time. Esses eram os três caras mais discutidos para vencer a bola de ouro: Yamal, Dembélé e Rafinha. Mas agora eu vou te contar. Tinha um cara, tava um passinho à frente, tava um pouquinho melhor do que todos para conseguir essa bola de ouro. Seu nome? Rafael Dias Beloli. Vai ter gente que vai me achar louco, mas fica no vídeo que eu vou provar porque o Rafinha era o verdadeiro bola de ouro, na minha opinião. Vamos começar falando do início do ano pro Rafinha. O início do ano começou e os torcedores do Barcelona estavam fazendo uma grande campanha para trazer o Nico Williams pro Barcelona, querendo então que o Rafinha saísse e o Nico Williams entrasse para jogar na esquerda com a camisa 11, que é a camisa que o Rafinha veste. Tanto que tem até um post de um cara segurando a camisa do Barcelona, inclusive eu não tenho camisa do Barcelona para usar para esse vídeo. O cara postou ele com uma camisa do Barça, escrito o nome do Nico Williams, né? E a 11 do Rafinha. E na verdade foi aí que nasceu a besta, o Prime do homem, porque ele foi lá, comentou os emojizinhos de Atomalaca, e daí, meu amigo, fez o ano que fez. Outra grande mudança que teve no Barça foi a mudança do técnico Xavi pro Hansi Flick, com que fez com que o Rafinha mudasse de posição, jogando mais pela ponta esquerda, meia esquerda, e liberando espaço na ponta direita para um jogador jogar sem disputa de posição: Lamine Yamal. E é curioso pensar que o Yamal pegou a posição de origem do Rafinha, que é na ponta direita, e a posição que o Rafinha foi, que é na ponta esquerda, meia esquerda, ele se destacou muito. E detalhe também, que ele pegou justamente a posição que o Nico Williams iria jogar se ele fosse pro Barça, que é pela esquerda. Então foi jogando pela esquerda que o Rafinha fez o ano assombroso que fez. Citando alguns marcos que o Rafinha fez pelo ano, pelo Barcelona, além de ser uma peça fundamental pro time, ele foi o segundo cara que mais contribuiu em gols nas top 10 ligas europeias, tendo 34 gols e 26 assistências em 57 jogos. Isso dá 60 participações para gol, então a média dá tipo 1 ponto alguma coisa. Um número bem alto. Além de que do início até o fim do campeonato ele tava marcando gol, fazendo assistência. Tem um jogo lá pro final da La Liga, quando já tá funilando o placar, o Real Madrid já tá no pezinho do Barcelona, ele vai lá e cobra um pênalti nos 90+8, entregando a vitória pro Barcelona, literalmente no último minuto de jogo. Além dele ter sido artilheiro da Champions, junto com o Guirassy, que perdeu pro Barça, e ele foi eleito também o melhor jogador de La Liga. Mas antes de discutir ele com o principal ganhador da bola de ouro, foi o Dembélé, vou provar aqui porque o Yamal não fez um ano melhor que o Rafinha. Um menino que encantou o mundo, o segundo lugar na bola de ouro, não foi melhor que o Rafinha. E botando em números a temporada do Yamal, ele fez 18 gols e 25 assistências, que dá 43 participações para gol, que é um número bem menor que o do Rafinha, tendo 17 participações para gol de diferença. E para reforçar um pouquinho mais, falando da primeira metade do ano, o Rafinha meteu um hat-trick contra o Bayern de Munique, mostrando que o Brasil sempre se dá bem contra a Alemanha, sempre vai ganhar da Alemanha e nunca passaria um vexame para a Alemanha. E chega de falar de números, porque se vier agora alguém e falar não, o Yamal é muito mais do que números. Ele faz o passe antes da assistência, ele constrói todo o jogo, aí é fácil só marcar o gol, só pegar assistência. Então para isso, eu vou pegar o grande jogo do Yamal, o jogo que todo mundo olhou para ele e falou: uau, esse garoto é diferenciado. Vamos falar do jogo do Barcelona contra o Inter nas semifinais da Champions. Inter que tava fazendo uma campanha bem impressionante, diga-se de passagem. Eu não vou poder mostrar lances desses jogos, porque a caralha da UEFA, ela dá copyright e não deixa eu postar o vídeo. Enfim, falando do jogo, no primeiro lance de ataque do Inter, em 30 segundos de jogo, o Barcelona já tomou um gol de um golaço de letra, golaço de letra do Thuram. E não muito depois, o Dumfries mete um golaço de bicicleta pra cima do Barcelona, jogando toda a pressão pra cima do Barça pra virar, pô, já tava 2-0 com pouquíssimo tempo de jogo. Nesse momento que o Barça tava meio perdido, e agora, o que a gente faz? Vai lá o cara e tira o coelho da cartola. O Yamal simplesmente faz fila, engana todo mundo, dribla, puxa pra esquerda e faz um golaço de highlight, golaço de fazer edit até o fim da vida desse cara. E junto com isso puxa todo o time pra ele pra falar: não, bora ganhar. Eu acredito nesse jogo. E nessa mesma noite, nesses dois jogos do Barcelona contra o Inter, era papo do Yamal ser o melhor do mundo naquele momento. Porque o tanto assim de chance que ele criou, que ele chutou, que ficou por isso aqui que o Sommer teve que fazer milagre.
ou ficou isso aqui, bateu na trave. Foi bizarro. Naquelas 2 noites, o Yamal jogou uma barbaridade. Mas dito isso, preciso falar que o Rafinha também foi extremamente importante naquela noite, tendo sua primeira participação, dando uma assistência de cabeça pro Ferran Torres, meu GOAT. Eu te amo, Ferran. Você é meu jogador favorito de todos os tempos. Não há ironia. Enfim, e depois ele faz esse golaço. Essa sapatada que foi lá pro gol, bateu nas costas do Somni e foi considerado gol contra. Acho que é por isso que muita gente esquece desse golaço dele, só porque foi considerado gol contra. Mas assim, se não fosse pelo chute quase perfeito do Rafinha, que não foi perfeito porque não foi gol dele, né? Não teria sido gol. É muito mérito dele. Mas também não posso deixar de dar um mérito pro Yamal, que fez esse corta-luz. Acabou com os caras que acharam que a bola ia parar nele. E isso é algo que não vai pros números, mas significou muito para esse gol do Rafinha. E a coisa que mais corta meu coração é que o Rafinha fez o gol da vitória. Quando tava lá 2-2 e precisava de mais um gol para ganhar, o Rafinha lá nos últimos minutos vai lá, chuta e marca o gol. O Rafinha garantiu a vitória pro Barcelona. Era só ganhar, né? Simples. Mas todo mundo sabe o que aconteceu naquela noite, né? Virada histórica do Inter, não deu pro Barcelona. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Dito isso, meu ponto aqui não é que o Rafinha jogou mais do que o Yamal. Não. Aquela noite é total do Yamal. O Yamal brilhou naquela noite. Mas meu ponto é que mesmo no dia mais estrelado do Yamal, o Rafinha tava lá, fez um gol, fez uma assistência, fez um gol que foi considerado contra. Ele tava lá ajudando, pô. Parte dessa grande noite saiu sim muito dos pés do Rafinha. Depois disso, né, todo mundo abriu os olhos pro Yamal. Ele fez esse golaço na La Liga, diga-se de passagem. E mesmo assim eu não acho que essa segunda metade da La Liga foi melhor do Yamal, do que o Rafinha, no caso. Na segunda metade, o Rafinha teve 33 participações para gol e o Yamal teve 25 participações para gol, tendo 8 a menos que o Rafinha. O que, na verdade, o Yamal realmente fez uma segunda metade bem maior do que a primeira metade dele, mas não foi igual ao Rafinha. Desculpa estar falando de número de novo, mas eu acho que quando a diferença é tão gritante, sendo que os dois só jogam em lados diferentes da ponta, acho que é preciso sim destacar isso. Ah, mas no último El Clássico o Yamal fez um gol e uma assistência, pois o Rafinha fez 2. Ah, mas no final da Copa del Rey contra o Real Madrid, ele jogou muito. E esse é verdade. Ele fez 2 assistências, dando até assistência pro gol de empate pro Ferran Torres. Que golaço do Ferran Torres, diga-se de passagem. Eu te amo, Tiburon. E o Rafinha realmente apareceu pouco nesse jogo. Realmente, nesse jogo, o Yamal acabou com o jogo. Enfim, agora vamos puxar pro outro debate, né? Pro verdadeiro debate. Rafinha contra Dembélé. Vamos agora falar do Dembélé, o cara que ninguém acreditou que seria bola de ouro um dia. E já botando em números o ano dele, ele teve 35 gols e 14 assistências, tendo 49 participações para gol. Por mais que ele jogue na Liga Francesa e seja fraco e tal, ele teve bons números. Detalhe que o PSG ganhou com 6 rodadas de antecedência o título. Aí é foda. Enfim, mas não dá pra negar que foi peça fundamental, né? Porque se fizesse pouco gol, iam xingar o cara. Se faz muito gol, diz que a liga é fraca. Também tem que dar méritos pro cara onde tem méritos. Mas antes de falar da Champions do Dembélé, vou fazer umas menções honrosas a algumas coisas que ele fez. Ganharam a Supercopa da França com um gol dele. Foi importante pro jogo. E eu não tô considerando futebol de nações muito, mas queria citar que ele fez o gol de empate contra a Croácia, que levou a França pros pênaltis, e a França ganhou nos pênaltis, indo enfrentar a Espanha na final, e perderam pra Espanha. 2 gols do Yamal, detalhe. Enfim, são uns fatos que eu achei interessantes. Agora falando da Champions, o começo da Champions do Dembélé, e na verdade do PSG como todo, foi bem fraco. O time do PSG não tava convencendo ninguém de que ia chegar em qualquer lugar. Mas o time deslanchou em um 4-2 contra o City, que foi bem sonoro, porque ninguém tava dando nada pro time do PSG. Todo mundo já tava pensando, pô, será que ele vai cair na fase de grupos? E era contra o City do Guardiola, pô, que no momento tava com uma crise, mas só que todo mundo pensou, não, Guardiola vai ter um plano, ele tem um plano, ele vai resolver tudo. E depois eles ganharam do Stuttgart com um hat-trick do Dembélé, e eles se classificaram pro jogo antes das oitavas, assim, que é pra se classificar, acho que é fase qualificatórias, né? Vindo aqui pra falar que se chama playoffs, acho que é a mesma coisa na real, mas... E nesse jogo, contra o time Brest, o PSG só marcou no agregado 10-0. Mas o Dembélé só marcou 2 gols, então tá de boa, ele não farmou números em cima desse jogo. Agora eu vou falar do jogo que virou a chavinha pro PSG. PSG contra Liverpool.
No jogo de ida, que foi um jogo apertadíssimo para os dois times, o Liverpool, nos últimos minutos de jogo, marca um gol e leva vantagem para o jogo de volta, jogando toda a pressão para cima do PSG, que estava num momento bem desacreditado, ninguém botava muita fé no PSG. Acredito que o Dembélé faz um dos gols mais importantes da temporada dele, que foi o gol de empate contra o Liverpool, que levou o jogo para os pênaltis. O Liverpool perde nos pênaltis e tem até essa foto icônica do Dembélé comemorando para cima dos jogadores do Liverpool. Realmente esse gol do Dembélé não pode ser esquecido, foi um gol bem importante para o resto da Champions inteiro do PSG, né? Ao longo dos todos os outros jogos da Champions, ele teve alguma participação em gols, seja em assistência ou em gols. Nos dois jogos contra o Aston Villa, ele fez uma assistência em cada jogo. Contra o Arsenal, que foi o time que dominou o Real Madrid na partida passada da Champions, o Dembélé fez um gol no jogo de ida e uma assistência no jogo de volta. O Arsenal foi humilhado nesses dois jogos contra o PSG e o Dembélé foi importante novamente. E na final, todo mundo sabe, né? Vexame histórico da Inter. Dembélé fez duas assistências na final e um jogo que terminou 5-0. Foi bem crucial para essa final também. Ou seja, um jogador extremamente importante em toda a Champions do PSG. E isso é algo que eu não posso negar. A Champions do Dembélé foi muito maior que a Champions do Rafinha. Se o Rafinha pelo menos tivesse ido para a final, mesmo que perdesse de 2-1, eu acredito que ele teria sido muito mais valorizado, poderia até realmente ter ganhado a bola de ouro. Ou talvez não, na verdade, porque o Yamal que ficou em segundo lugar, né? Na verdade, era bem mais provável de darem a bola de ouro pro Yamal se o Barcelona fosse pra final. Mas, cara, agora falando da pauta principal, comparando o Rafinha com o Dembélé, é muito difícil comparar os dois. Porque o Rafinha fez um ano grandioso. E a gente já viu que não precisa ganhar a Champions pra ganhar bola de ouro, né, Rodrigo? Eu ponho o Rafinha na frente do Dembélé. Eu acho que ele foi melhor, não por muito, mas na minha opinião ele jogou mais. Mas se alguém acha que o Dembélé merecia e tal, e ele é a verdadeira bola de ouro, eu acho justo. Se a pessoa olha e fala, não, Yamal jogou muito mais, eu acho justo, realmente. Mas dizer que o Rafinha não era top 5 é muita loucura. Eu sei que é todo um sistema de voto estranho aí em top 3. Não tô falando nem top 2, nem ganhador, top 3. Isso é um absurdo. Mas também outro imenso pecado foi o Rafinha ter ficado fora dos 11 melhores jogadores do prêmio da FIFA. Os caras estão dizendo que o Palmer, que é o maior feito do ano, foi ganhar a Copa Mickey, jogou mais do que Rafinha. Na verdade, eu tô falando do Palmer aqui, mas tirar qualquer um dali, dá um jeito, mas o Rafinha tinha que estar nesse top 11, independente. 11? Tinha que estar lá dentro, mano. 11. Ele tinha que estar. Lembrando que tudo isso aqui é minha opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, entendido meu ponto. Deixa o like, se inscreve e é isso.